Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Show da Poli e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o meu primeiro livro, Epopeias Nordestinas. Eu já queria, gente, começar esse vídeo aqui recapitulando algumas coisas sobre a minha vida e o meu passado, que eu acho que é tanto importante relembrar para quem já é aqui do canal, né, já é inscrito e já me conhece, como também é bom me apresentarem para pessoas que talvez estejam vendo esse vídeo e não me conhecem, né, estão me conhecendo pela primeira vez, conhecendo o Show da Poli pela primeira vez. Eu sou a Poli, né, e eu nasci em Recife e vivi por lá, né, gente, a grande parte, assim, da minha vida. Eu vivi lá durante toda a minha infância e adolescência. E aí, antes da pandemia, né, pouco antes da pandemia, eu acabei me mudando para São Paulo, né, mas assim, eu acabei não aproveitando muito a cidade de São Paulo, porque, como eu falei, logo a pandemia aconteceu, né, mas acabou sendo exatamente naquela época, né, naquela situação, que eu criei aqui o meu canal do YouTube e comecei a fazer vídeos na internet, né, onde eu falava sobre as coisas que eu mais gostava, ou seja, filmes, séries, livros, quadrinhos e tudo mais. E aí, né, depois de muito tempo fazendo vídeos aqui no canal, no ano de 2022, eu acabei, né, começando o intercâmbio e eu vim morar no Canadá, em Toronto, né, que no caso é onde eu estou morando até agora. Quando eu vim pra cá, né, eu tinha como objetivo estudar, né, marketing digital, e aí eu fiz todo o meu curso, né, inclusive já concluí ele nesse ano agora, 2024, e foi muito especial. Agora eu já vou começar, né, um outro curso, então eu vou continuar aqui no Canadá. Mas, basicamente, esse é o momento em que eu me encontro agora, né? Então, eu estou agora morando aqui no Canadá. Vou estudar aqui mais uma vez, né? Agora fazer uma faculdade de algo que eu também vou comentar aqui nesse vídeo. Mas, né, estou agora, nesse ano de 2024, né, gente, fazendo coisas que são muito, muito importantes pra mim. Desde que eu era criança, né, eu sempre sonhei em ser uma contadora de histórias. Eu amava filmes, amava livros e eu queria trabalhar com essas coisas. O meu sonho de infância, né, gente, era ser cantora, escritora e diretora de cinema. E pelo menos duas dessas coisas eu já estou começando a dar os meus primeiros caminhos nesse ano de 2024, né? Porque em relação a cinema, né, gente, eu agora vou estudar cinema, né? Esse é o próximo curso que eu vou fazer aqui no Canadá e eu estou muito, muito animada. Minhas aulas vão começar em setembro e, inclusive, né, para poder entrar nessa faculdade, eu tive que fazer, gente, um curta-metragem, né, para poder passar no processo seletivo. E isso foi muito, muito incrível. Eu fiquei muito feliz com o meu curta. Inclusive, em breve, eu vou fazer um lançamento dele aqui no canal para vocês verem, né, com legendas em português e tudo mais, que o meu curta, obviamente, ele foi feito em inglês, né, para eu poder estudar aqui. E assim, para mim foi um sonho se realizando, porque eu sempre quis, né, ser diretora de cinema e eu senti que fazer esse curta, né, lançar o meu primeiro curta e entrar nessa faculdade foi um grande primeiro passo, né, como se eu tivesse ali subido no primeiro degrau para fazer esse meu sonho acontecer. Mas aí nós temos o meu outro sonho, né, gente, que é de ser autora e ter uma carreira na literatura. E agora, né, sobre isso, o principal tema aqui desse vídeo. Depois de muito tempo, né, gente, de eu ter criado muitas histórias durante toda a minha vida e nenhuma delas tem realmente, né, visto a luz do dia, nenhuma delas foi lançada, eu vi que agora eu precisava realmente lançar o meu primeiro livro. Eu tava pensando muito assim no ano de 2023, eu falava, nossa, eu preciso debutar, né, eu preciso fazer o meu debut, eu preciso fazer o meu início, eu preciso dar o primeiro passo na minha carreira. E aí, como eu falei, a parte de cinema eu já tinha feito, né, só falta agora, né, a parte de literatura, né, e eu precisava lançar um livro. E então, no ano de 2023, eu já comecei a meio que tentar juntar, assim, as peças pra fazer o meu primeiro livro acontecer. Eu falei, não, já basta disso aqui, já basta de só querer, já basta de só tentar. Dessa vez eu não vou tentar, dessa vez eu vou fazer. E aí eu comecei a pensar num projeto, né, gente, que ele seria com outros autores. E nisso, né, a gente acabou criando a Biblioteca dos Mil Mundos, que é como se fosse uma iniciativa editorial, né, que eu fiz com outros autores, em que a gente queria contar histórias, né, feitas por pessoas do Brasil que fossem, né, de fantasia, de ficção científica, de terror e de vários gêneros, né, da ficção especulativa, ou seja, coisas que não fossem, né, da realidade e do cotidiano. No início desse projeto, a gente até pensou em fazer uma publicação antológica, né, e dessa forma cada um ia criar uma história, né, que a gente ia contando mês a mês e as pessoas iam lendo, né, meio que a nossa revista. Ia ser inspirado nas revistas pulp, né, que é um formato de revista que foi muito famoso, né, no exterior, especialmente nos Estados Unidos, e que vem dessas revistas, né, gente, a maior parte, assim, das histórias clássicas de fantasia, ficção científica e terror também, que eram feitas ali na década de 20, de 30, de 40, 50, 60, né? Eram revistas, assim, muito, muito incríveis e que eu sempre fui obcecada por elas, né? E pela estética delas, especialmente porque elas tinham, né, umas capas, assim, que eram muito coloridas e muito vibrantes e muito bonitas. E eu sempre pensei que eu queria, né, um dia publicar uma coisa que fosse daquele estilo. Então, no início, o meu projeto com esses outros autores era que a gente ia fazer algo nesse sentido. Mas, então, nossos projetos foram crescendo, a gente foi vendo que as nossas ideias
histórias eram um pouco diferentes e nem sempre as coisas iam combinar, até porque a gente não estava conseguindo fazer tudo lançar ao mesmo tempo, né? Porque cada autor tinha as suas demandas, tinha coisas da vida pessoal que tinha que resolver. Então a gente acabou decidindo, né, que a gente ia manter a Biblioteca dos Mil Mundos viva como uma, né, iniciativa editorial, mas que a gente não ia mais fazer uma revista com todas as histórias juntas. E a partir desse momento que a gente, né, fez as nossas histórias funcionarem de forma separada, né, e cada pessoa agora vai publicar o seu próprio livro, eu comecei a me preparar para lançar a minha história, né, gente? A minha história, no caso, ela se chama, né, Epopeias Nordestinas, e ela se trata, gente, de uma saga de super-heróis brasileiros. O que acontece, né, gente, é que, assim, eu sempre tive vontade de ver mais histórias de ficção especulativa, não só que fossem escritas por pessoas do Brasil, mas que se passassem no Brasil, porque a gente não tem muito, né? Eu amo demais esses gêneros, e eu lembro que quando eu era criança, tudo que eu ia ver de fantasia, de ficção científica, de terror, era sempre algo que se passava no exterior. Era sempre a cidade de Nova York, ou então lugares fictícios, né? Tipo Gotham, Metrópolis, mas nunca era no Brasil. E quando a gente tem alguma coisa assim especial acontecendo no Brasil, um grande filme, uma grande aventura, uma grande coisa, né, de ação, normalmente as histórias sempre se passam, né, ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É sempre assim. Mas essa não foi a minha realidade, né? Eu fui uma criança que nasceu ali no Nordeste, né, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. E em Recife parece que nada nunca acontece, nada grandioso, né? Nada assim que é extraordinário e fora da realidade. Então eu decidi que eu queria muito, né, contar uma história extraordinária, né, e cheia de imaginação e fantasia e coisas que são fora da realidade, acontecendo na cidade em que eu nasci, porque eu imaginei que era uma história que eu gostaria de ter lido quando eu era criança e quando eu era adolescente. E foi a partir daí que eu comecei a criar as epopeias. Outra coisa que estava acontecendo comigo também, gente, na mesma época, é que, assim, eu amo filmes de super-herói e eu amo quadrinhos de super-herói. Eu tenho acompanhado super-heróis desde que eu era criança, inclusive o primeiro filme de super-herói que eu vi no cinema foi Os Incríveis, e eu era muito criancinha quando eu vi, gente. Eu era muito novinha mesmo, mas eu amo esse filme até hoje, né, dos Incríveis. E depois eu continuei vendo tudo, aí fui conhecer, né, o Homem-Aranha e o Batman. Primeiro eu conheci, né, pelos filmes, mas depois eu comecei a ler os quadrinhos ainda na minha infância, né, e depois na adolescência eu comecei a ler bastante, né, comecei a colecionar, comprar em banca de revista, comprar também os encadernados para colecionar, então eu amava muito. Mas nos últimos anos eu tava começando a me afastar um pouco dessa questão dos super-heróis, porque a gente sabe que meio que tá rolando uma saturação do gênero, né? Muito filme, assim, de super-heróis saindo, é muita coisa da Marvel, muita coisa da DC, muita confusão também nos bastidores, né? Treta com diretor, treta com ator, treta com produtor, aí cancela o filme, não sei o quê, aí Rotten Tomatoes, aí os críticos gostaram, os críticos não gostaram, e de repente todo mundo amava a Marvel, tudo da Marvel era perfeito, e agora todo mundo odeia a Marvel, tudo da Marvel não presta, e é sempre aquelas coisas assim que acabaram saturando o gênero, sabe? A gente ficou meio, todo mundo cansado de ver coisas de super-herói. Mas pra mim, super-herói sempre foi, né, um tipo de história, né, um tipo de narrativa que eu sempre amei, independente, né, da modinha ou do hype que estava rolando nos últimos anos. E aí, né, com isso em mente, eu lembro que eu tinha acabado de comprar, né, gente? Isso foi em julho do ano passado. Eu tinha acabado de comprar um encadernado, né, que era com várias histórias antigas da Liga da Justiça e do Quarteto Fantástico, ambas lançadas lá na década de 60. Nos anos 60, a gente tava, né, na era, se eu não me engano, na era de prata dos quadrinhos. Ou então era de bronze, algo assim. A gente tava numa migração, né, tava mudando ali as fases das histórias dos quadrinhos, e a gente tava tendo, né, um grande retorno, assim, da DC, né, porque a DC antes ela tinha outros super-heróis, tinha aquela coisa, né, da Sociedade da Justiça, e agora eles estavam vindo, né, com a criação da Liga da Justiça, que era um novo time, eles também tinham novos heróis, né, que antes tinha o Lanterna Verde, que era diferente, aí virou o Lanterna Verde, que é o Hal Jordan, a gente também tinha um outro Flash, e agora virou o Flash, né, que era o Barry Allen, e basicamente eles estavam fazendo toda uma mudança, né, no universo DC e criando pela primeira vez a Liga da Justiça. Ao mesmo tempo, na Marvel, né, a gente tava tendo ali o início da carreira do Stan Lee, e a gente tava tendo vários personagens que a gente conhece hoje, né, tendo a sua origem, ou seja, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, o Incrível Hulk, todos eles estavam começando. E eu, gente, já tinha lido essas histórias quando eu era bem mais nova, né? Eu lembro de ler muito delas na internet, porque eu não tinha, né, os encadernados, eu não tinha dessas histórias, porque elas eram meio difíceis de achar. Mas aqui no Canadá, que tem muito sebo, muito brechó, muita coisa assim que vende coisa antiga, coisa usada, eu comprei os quadrinhos antigos e estava relendo eles, e isso me fez relembrar o porquê eu gostava tanto de histórias de super-heróis, né? E lembrar da origem dos heróis, né? Do início de tudo, né? Então, tudo isso me fez ver, assim, que
Eu amo super-heróis independente de qualquer bagunça que possa estar acontecendo, do filme ser amado, do filme ser odiado, do que as pessoas estão falando na internet. Eu gosto muito de histórias de super-herói. Pra mim é um gênero, é um tipo de história, né, que vale muito a pena ser consumida e ser contada, né? Então eu pensei assim, não, vou juntar essas duas coisas. Vou juntar o meu amor por super-heróis, né, com a minha necessidade de criar uma coisa fantástica e incrível que se passa na cidade em que eu nasci. E foi aí que nasceu, né, as Epopeias Nordestinas. E como vocês viram eu falar antes, né, gente, a ideia original era que as epopeias fizessem parte de uma revista, né, que seria no formato de revista pulp. E o que eu e meus amigos a gente pensava assim fazer, né, é que a gente ia lançar durante um ano inteiro, seriam 12 edições, e todo mês a gente teria uma historinha ali curtinha sendo lançada. Dessa forma, nossas histórias, elas seriam divididas, né, em 12 capítulos. E a partir desse momento, né, gente, eu lembro que eu e meus amigos, a gente tava inclusive pensando que já que a gente ia fazer essa divisão, a gente poderia planejar nossas histórias como se fosse uma série, né, como se o conjunto de todas as historinhas que a gente fosse criar, né, fosse fazer 12 episódios, que seriam, no caso, né, uma temporada de uma série. E mesmo depois que a gente acabou mudando o formato do projeto e a gente decidiu, né, cada um lançar suas histórias de forma separada, eu continuei, né, fazendo aquele mesmo formato dividido em 12 episódios, porque já era assim que eu tinha planejado toda a minha história. Então as epopeias, né, gente, meio que vai ser feita num formato bem seriado, exatamente como são, né, os quadrinhos que você ia lá todo mês pra ler e tudo mais. Então as epopeias, elas serão nesse formato. É uma história, né, que é dividida em 12 episódios, mas eu não vou lançar 12 livros diferentes. Eu decidi lançar apenas 6, né, e cada livro vocês vão ter 2 episódios, né, que seriam 2 histórias, e mais ou menos, gente, cada edição deve ter entre 120 e 200 páginas, né, 180, 150, vai ser mais ou menos isso que todas as edições vão ter de tamanho. Então todas elas vão ter um conteúdo assim muito legal para vocês lerem. Outra coisa também, né, gente, é que eu vi que o lançamento todo mês, ele seria inviável, porque não só tem a questão, né, da escrita em si do livro, mas também você tem que, né, gastar com coisas que são muito importantes para fazer um livro acontecer. Como, por exemplo, né, eu preciso de uma capa, porque como eu falei para vocês, né, eu queria muito uma coisa que fosse colorida, né, que fosse bonita e com ilustrações belíssimas, né, até porque, como eu falei, a minha inspiração inicial veio das revistas pulp e também, né, gente, os próprios quadrinhos de super-heróis são muito incríveis, é muita imagem, né, a gente gosta de ver os super-heróis, a gente não gosta só de imaginar eles sem ter nenhuma imagem, né, super-heróis, eles precisam de desenho, então eu pensei, não, eu quero fazer capas ilustradas que sejam bonitas, né, e isso demanda tempo e demanda dinheiro. Outra coisa também, né, gente, é que o livro, por ele ser um projeto que é independente, eu não tenho uma editora trabalhando comigo, né, então eu preciso ir atrás de uma pessoa que vai revisar, né, que vai cuidar do texto direitinho, porque eu quero que o texto, ele seja lançado para o público, né, na melhor qualidade possível, sem nenhum erro, sem nenhum problema. Então, por causa disso, né, eu preciso de uma pessoa ali profissional, vendo tudo, para ter certeza que tá tudo certinho. E também tem toda a questão da gente do marketing, porque quando você vai lançar um livro, você não pode só colocar na internet e esperar que algo aconteça. Você tem que mostrar para as pessoas que o seu livro existe, você tem que fazer, né, todo um marketing por trás, uma divulgação, chamar a atenção das pessoas, mostrar onde as pessoas podem comprar o seu livro, mostrar onde elas podem ler. E eu queria fazer uma coisa que fosse realmente, assim, muito legal, né? Então, por isso eu vi que lançar uma revista por mês, né, um livro por mês, não seria possível para mim. Então, as epopeias, elas não serão mensais, mas elas vão sim ser periódicas, né? Então, a cada tantos meses, vocês vão ter uma edição nova sendo lançada. No momento, né, a gente vai ter a primeira edição sendo lançada agora, nesse sábado, dia 27 de julho. Mas as próximas edições, elas já estão confirmadas, né, gente? No mínimo, 6 edições já estão confirmadas aqui, né? Então, já digo pra vocês que vocês terão 6 volumes das epopeias. O primeiro saindo agora, nesse sábado, dia 27 de julho. A segunda edição, ela está prevista para outubro desse ano. E a terceira edição está prevista para dezembro. Enquanto as edições 4, 5 e 6 vão ser lançadas ano que vem, 2025. Mas aproveitando, né, gente, que eu já comecei aqui a conversar com vocês sobre alguns aspectos, né, mais técnicos da história, eu queria, né, explorar cada vez mais a questão, assim, da ilustração, para comentar com vocês. Então, eu estava procurando, né, gente, alguém que pudesse ilustrar as epopeias, e eu lembro que eu estava, assim, no YouTube, e eu vi um ilustrador, gente, chamado Bruno Arauto, que ele tinha feito um comentário num tweet do Imaginago. Vocês que estão aqui no YouTube devem conhecer o Imaginago, né, porque ele é maravilhoso, eu adoro o canal dele, que ele fala de animações, né, ele fala muita coisa, assim, da Pixar, né, da Disney, né, da DreamWorks, e eu adoro os vídeos dele, e a gente sabe que o Imaginago, ele também tem um plano de algum dia lançar um livro, né, inclusive eu tô muito ansiosa para algum dia ler o livro do Imaginago. Mas a questão é que ele tava lá perguntando, né, sobre ilustradores, pessoal que faz desenho e tudo mais, se tinha, se alguém queria mostrar ali os desenhos que fazia,
os orçamentos. E aí, dentre os comentários, eu vi um comentário de um rapaz chamado Bruno Arauto, que colocou desenhos muito bonitos lá. E eu fiquei, meu Deus, o desenho dele é muito legal. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Perguntei se ele toparia fazer, né, parte do projeto, vi o orçamento e tudo mais. E eu achei, gente, o desenho dele muito maravilhoso. E aí ele acabou me entregando, né, a primeira ilustração oficial das epopeias nordestinas, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Esse desenho já é conhecido por alguns de vocês aqui no canal, né, porque eu já fiz um vídeo sobre esse assunto antes. Mas a questão, né, gente, é que quando eu fiz esse desenho, inicialmente eu pensava que ia ser só esse desenho e que eu fosse fazer as edições das epopeias, talvez, né, cada vez com um ilustrador diferente, cada vez com uma pessoa diferente. Eu não sabia muito bem como ia ser, mas o Bruno, ele foi maravilhoso, né? Ele falou que ele super adoraria participar do projeto como um todo. Então também queria dizer pra vocês, né, que ele vai fazer parte de todas as capas das epopeias e, inclusive, né, já tenho aqui pra mostrar pra vocês a capa da primeira edição. Gente, vejam que capa belíssima. Quem é de Recife logo vai perceber, né? Quem não é de Recife talvez não reconheça, mas o local que vocês estão vendo aqui nessa capa, né, gente, é simplesmente o Marco Zero, né? A Praça Barão do Rio Branco, que tem lá em Recife, né, gente? E esse é um lugar, assim, muito icônico, é uma praça, assim, muito memorável e belíssima. É um lugar super colorido, super marcante da cidade de Recife. E eu queria começar a minha história exatamente nesse local. Por quê? Porque eu queria fazer algo extraordinário acontecer, né, no local super famoso de Recife e ver esse lugar sendo atacado e destruído por alienígenas. Essa foi a primeira coisa que surgiu na minha cabeça, a primeira cena que eu criei, e eu falei, não, a minha história tem que começar dessa forma. Até porque, gente, eu acredito, né, que escrever uma invasão alienígena numa cidade é meio que homenagear essa cidade, é uma carta de amor para uma cidade. Porque a gente vê, né, que os americanos, eles adoram destruir Nova York, né? Os japoneses, eles amam destruir Tóquio. Por quê? Porque você coloca um local, um ambiente do seu país, né, que significa algo para você, pelo qual você tem muito carinho, e você coloca esse local em perigo, né? Então você sempre vai torcer para que as coisas deem certo no fim. Pensando sobre isso, né, eu falei, não, então eu quero fazer a mesma coisa agora com a cidade de Recife. Eu quero que Recife seja um cenário de algo fantástico, né? Eu quero que as pessoas olhem Recife, que as pessoas, elas valorizem a cidade e pensem, né, e sofram vendo a cidade sendo parcialmente destruída ali, né, com a chegada de alienígenas. Então a história, gente, ela já vai começar aqui, né, desse jeito, logo na primeira edição, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, né, gente? A minha história, ela já começa, assim, com muita ação, muito sufoco ali acontecendo, porque quem me conhece, né, vocês que já me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu gosto de muita farofa, né, muita ação, muito tiro, porrada e bomba. E continuando a falar da capa, né, gente, dessa questão de a gente já começar a história com a invasão alienígena acontecendo na cidade do Recife, eu queria também falar pra vocês, né, gente, sobre os protagonistas. Como vocês podem ver aqui na capa, a gente tem dois personagens. Os nomes deles, né, gente, são Breno e Manuela. E eles são irmãos gêmeos, né, brasileiros ali, recifenses. Quando eu estava criando essa história, eu tentei me conectar muito com as minhas memórias de Recife. E por isso eu pensava muito, né, sobre a minha própria infância e adolescência na cidade. E também as coisas que eu gostava quando eu era adolescente, quando eu era criança. E por causa disso, né, gente, eu amei que ao construir essa história e ao escrever os personagens, né, especialmente Breno e Manuela, eu meio que pude reviver a minha infância e minha adolescência de um jeito super diferente. Especialmente quando a gente fala da personagem Manuela. Porque a Manuela, né, gente, ela é uma garota trans, né, já assumida, que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que ela é uma menina trans. E isso pra mim, né, a experiência de escrever foi uma coisa muito legal, porque eu acabei podendo, né, assim, reimaginar a minha adolescência e minha infância, como teria sido se eu já fosse, naquela época, a pessoa que eu sou agora, abertamente para todo o mundo. E também para mim mesma, porque na época eu nem entendia isso muito bem. Mas às vezes eu fico pensando, né, tipo, nossa, eu gostaria de já entender que eu sou uma mulher trans desde aquela época e já ter vivido coisas que eu acabei não vivendo exatamente porque eu não me entendia ainda. E eu meio que acabei misturando por causa disso, né, memórias da minha infância e da minha adolescência, mas trazendo experiências mais atuais da minha vida, especialmente que eu tive aqui morando em Toronto, né, e vivendo abertamente como uma mulher trans pela primeira vez. Então eu adorei juntar tudo isso para criar a personagem da Manuela. Foi realmente, assim, muito maravilhoso, né, como eu falei, reviver a minha adolescência sobre um outro ponto de vista. Eu acho que, de certa forma, foi quase como a experiência que algumas pessoas têm quando elas assistem Heartstopper, né, que a gente vê que é uma série LGBT, a gente vai ter ali um menino gay, um menino, né, bissexual, que eles estão no relacionamento, e muita gente mais velha assiste aquela série e tem a oportunidade de viver uma adolescência que eles não viveram, né, porque na época deles a homofobia
era muito mais forte, então eles não viveram aquele romance, né, de escola, do ensino médio, do jeito que a gente vê naquela história. E meio que pra mim, né, as epopeias têm esse mesmo sentimento, né, só que para pessoas trans, né, poderem se imaginar ali na época da escola. Mas também, uma coisa que eu acho legal, né, sobre o fato de a gente ter irmãos gêmeos que são protagonistas, é que eu não queria fazer uma história que fosse muito focada, né, nas coisas que eu queria ver. Eu queria fazer uma história, né, que muitas pessoas pudessem, né, se conectar e se enxergar dentro dela. E é exatamente aí que vem a grande importância, né, gente, do Breno para mim, o irmão de Manuela. Ele é um personagem que ele é muito maravilhoso, né, especialmente porque ele me tirou da minha zona de conforto. Porque eu basicamente estava criando ali um personagem e tentando entrar na mente de um menino, né, que ele é cisgênero e ele é hétero. E não foi exatamente, né, a minha vivência de adolescência ou coisas que até hoje eu consigo entender. Mas eu sinto que esse exercício de empatia, de você se colocar, né, no lugar de uma pessoa que não é como você e tentar entender quem ela é, as fraquezas dela e também, né, os pontos fortes delas, tudo que ela tem de bom e que ela tem de ruim, é uma coisa que é muito, muito interessante. E o Breno é um personagem, gente, que eu escrevi com muito carinho. Porque o que acontece, né, é que assim, eu amo histórias que são escritas por diversos homens e que falam sobre homens, né? Então, eu não queria criar uma história, né, que fosse somente feita para pessoas trans, né, ou para meninas, ou só para meninas trans, só elas vão ler, só elas vão gostar, ou só elas serão representadas. Eu sempre gostei de histórias que falam sobre todo mundo e que todo mundo consegue se conectar. Então eu queria que o meu livro fosse assim também. Com o Breno, né, gente, o meu objetivo é que meninos, né, meninos héteros, meninos cisgêneros, eles possam ler e possam se conectar do mesmo jeito que eu também leio histórias deles e me conecto com eles, sabe? A gente realmente fazer essa coisa assim de ser um livro para todo mundo. Então eu amei a experiência de escrever o Breno. Ele é um personagem, né, gente, que ele e a Manuela, eles são um pouco diferentes, assim, em algumas questões da personalidade deles, né? Porque a Manuela, ela é meio assim, mais sem papas na língua, né? Ela também é toda barbizinha, ela adora se maquiar, ela adora coisas do tipo, assim, de se vestir bem e tudo mais. Enquanto o Breno, ele é mais assim um nerdzinho, ele gosta de ler, gosta de estudar, né? Ele é super tímido, ele tem uma personalidade ali que é um pouco meio tipo Peter Parker, né, gente? E o nosso Homem-Aranha, ele tem um jeitinho assim, né, que ele é mais tímido. A Manuela, ela é um pouco mais amostrada. Mas os dois, eles são assim, irmãos incríveis, sabe? Eu acho que você vê, né, eles como uma dupla agindo e vivendo a vida é uma coisa que é muito maravilhosa, né, e que explorar isso nos 12 episódios das epopeias, né, nos 6 volumes, as 6 edições de histórias, né, que eu vou estar lançando, vai ser uma coisa muito, muito incrível. Esses dois personagens, então, né, eles vão começar a história sendo dois adolescentes comuns, mas com a vinda dos alienígenas para a Terra, né, e mais especificamente para a cidade de Recife, eles vão acabar sofrendo algumas transformações que eu não vou explicar aqui muito bem pra vocês, porque eu não quero dar spoiler da primeira edição, mas digamos assim que na primeira edição vocês vão ver a origem deles enquanto heróis, né? O que foi que causou a transformação deles. Isso é uma coisa que eu acho muito maravilhosa, né, gente? Eu acho que, inclusive, se eu fosse fazer uma comparação aqui, voltando a falar do Homem-Aranha, eu diria que é um pouco parecido com o Homem-Aranha, no sentido de você ter uma pessoa jovem que de repente ganha poderes e vai ter que aprender a lidar com aquilo, né? E a como usar os seus poderes para o bem. Porque uma coisa que eu tenho vontade de fazer também, se tudo der certo, se as epopeias forem um sucesso, é poder contar a história deles a longo prazo e ir continuando. Eu já tenho várias ideias para várias coisas que eu poderia fazer, né, se diversas pessoas gostarem da história, curtirem acompanhar, e enfim. Então eu já tenho vários e vários planos para que a gente consiga acompanhar a vida deles enquanto eles estão crescendo, igual o próprio Peter Parker, né? Que quando o Stan Lee começou lá, né, com as primeiras revistas do Homem-Aranha, ele tinha lá seus 15 anos, estava na escola, mas hoje em dia a gente já acompanhou ele na faculdade, ele trabalhando, ele adulto, ele já chegou a ser pai em algumas histórias, alguns universos. Então a gente acompanhou, né, o Peter Parker crescendo, e eu gostaria de poder fazer isso com Breno e Manuela, né? Mas repetindo, se tudo der certo. Se tudo não der certo, se não for um grande sucesso, pelo menos as primeiras 6 edições, elas já vão contar uma história, né, gente, que ela tem início, meio e fim. A história tem uma conclusão, já planejei tudo isso bem direitinho, porque eu odeio quando a história tem um gancho e não termina. Então não se preocupem, tudo vai terminar ao final das 6 edições, tudo vai se concluir. Mas se vocês gostarem muito desse universo, gostarem muito desses personagens, a história pode continuar para até além desses 6 volumes. E falando sobre essa questão de continuar, expandir e aumentar, eu também preciso dizer pra vocês, né, gente, que o Breno e a Manuela não são os únicos personagens que vocês vão acompanhar aqui nas epopeias. O elenco de personagens das epopeias é até um pouco grande, tem vários personagens incríveis que eu tô muito animada pra vocês conhecerem, mas mais especificamente, né, tem alguns que eu vou dizer o nome aqui, que eu acho que vocês vão gostar bastante, que são a Isabela, a Naomi, o Alan e também o Gabriel. Eles são os melhores amigos de Breno e Manuela, e ver toda a dinâmica deles ali é uma coisa que é muito incrível, gente, porque eu amo histórias
sobre grupos, sobre amigos e sobre pessoas ali se dividindo, pessoas que são diferentes, né, unidas por um propósito. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa história. Falando sobre a vibe, eu diria que é uma coisa até meio Scooby-Doo, né? A história de Scooby-Doo e a história das epopeias é super diferente. Mas o que eu quero dizer é que, assim, desde que eu era criança eu amava Scooby-Doo, porque em Scooby-Doo a gente tinha aquele grupo de pessoas que cada um tinha algo de importante e de interessante para agregar ao grupo, né? Cada um tinha uma personalidade. A gente sabe que o Fred, ele é o líder, ele é bem centrado ali, ele gosta de armadilhas, né? Em algumas versões ele é um pouco engraçadinho, assim, ele é um pouco atrapalhado, mas a gente sabe quem é o Fred. E ele é tão icônico e tão bem estabelecido quanto uma personalidade que ele, inclusive, tem até uma cor própria que representa ele dentro ali do grupo, dentro do time. Que ele, no caso, é a cor azul. Aí a gente tem, né, a Daphne, que ela é mais patricinha, que ela é mais divertida, ela é mais, assim, uma cola que ajuda a unir o grupo, ela é mais leve também, é uma personagem mais tranquila. Ela, várias vezes, também é representada como a menina rica do grupo, então ela ajuda o grupo em várias coisas que eles precisam fazer, né, tipo, em várias versões de Scooby-Doo. Ela é a dona da máquina de mistério, né, que é ela que consegue ali pra fazer o pessoal viajar e resolver os mistérios e tudo mais. Então, ela tem a função dela ali, ela tem um romancezinho com o Fred, tem uma grande amizade, né, com a Velma e com o Salsicha, e ama o Scooby também, e tem a cor roxa, né, como a cor definitiva dela. E aí vem a Velma e vem o Salsicha, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas o motivo de eu estar falando sobre Scooby-Doo aqui, né, gente, é exatamente porque eu sinto que a dinâmica do grupo é, de certa forma, similar à dinâmica das epopeias. Porque eu gosto dessa coisa da gente ter personagens que têm personalidades diferentes. Cada um tem um jeito de agir, cada um tem uma forma de enxergar o mundo, né? E todos eles unidos e eles convivendo ali, é uma coisa que eu acho maravilhosa. E ver eles crescendo juntos é uma coisa que eu acho maravilhosa. Então, se você gosta de histórias, né, gente, que falam sobre amizade, sobre pessoas que crescem juntas, vocês também vão gostar bastante desse aspecto das epopeias. Eu não quero falar muito aqui sobre a personalidade de cada um deles, porque eu não quero dar spoiler. Eu também quero que vocês descubram mais sobre esses personagens quando vocês lerem a primeira edição das epopeias, né? No caso, na primeira edição, vocês vão saber muito sobre a Isabela, né, a Naomi e o Alan, mas o Gabriel, ele só vai aparecer a partir da edição 2. Mas não se preocupem, como eu falei, na edição 2 já está vindo aí em outubro. Como eu falei no início desse vídeo, né, eu criei as epopeias, eu escrevi as epopeias como se fosse, assim, uma carta de amor, né, à minha infância e as coisas que eu sempre gostei, que sempre foram importantes para mim. Então, por causa disso, eu sinto que é uma grande celebração de tudo que eu amo, né, na fantasia, na ficção científica, na comédia, no romance, no drama. A gente tem um pouco de tudo rolando aqui nas epopeias, é uma mistura de todos os gêneros. E que eu acho que, se vocês já me conhecem aqui do canal, né, vocês sabem o tipo de coisa que eu comento aqui, que aqui no canal eu tenho tipo um vídeo de Barbie, aí logo depois eu lanço um vídeo de Terrifier, né, ou de Massacre da Serra Elétrica, aí depois tem um vídeo de Avatar, aí tem um vídeo de Chuck, aí tem um vídeo de Sex and the City, porque o meu canal é assim, porque eu gosto de muita coisa, eu sou bem eclética assim no meu gosto, e eu sinto que tem um pouquinho de cada coisa que eu gosto na minha história das epopeias. Então vocês vão ter muitos elementos diferentes e tudo isso sendo trabalhado de uma forma coesa. Não se preocupem que não é uma coisa louca, assim, um bando de coisa em cima da outra, não. Tudo tem sentido, porque isso também é uma coisa que quem me conhece sabe que eu gosto muito. Eu gosto de histórias que têm coesão, que fazem sentido. Também gosto de histórias, né, que as coisas se conectam, então você vê uma coisa acontecendo lá na frente, tem uma reviravolta, tem uma revelação e você volta pro passado e vê que a sementinha já estava plantada desde o início. Tem muita coisa assim nas epopeias, né, gente? Inclusive eu devo dizer pra vocês que já nessa primeira edição tem tanta coisa que vocês não fazem ideia do que aqueles elementos e aqueles personagens vão se tornar ao longo da história. É realmente, assim, muito incrível construir tudo isso, né? Eu meio que tenho, assim, gente, como se fosse todo um planejamento, né? Todo um mapa, assim, mental de tudo que vai acontecer, de tudo que os personagens serão. Então, é um universo que ele é muito grande. Ele tem muito world building, ele tem muitas informações, né? Porque, como eu falei pra vocês, no início já começa com uma invasão alienígena, né? Esses alienígenas, eles não são só alienígenas genéricos que chegaram lá e, tipo, lutinha, acabou, morreram. Não. Não é bem assim. A história dos alienígenas tem uma importância muito grande. E eu também criei toda uma galáxia, né, gente, que é, digamos assim, um pouco similar a uma história quase nível Star Wars, no sentido da gente ter, né, uma coisa muito caótica acontecendo na galáxia. E agora, o planeta Terra, né, mais especificamente o Brasil, vai acabar meio que se envolvendo em toda essa confusão. Então a gente vai ter muitas coisas sendo desenvolvidas sobre um conflito que está rolando no espaço e que agora está chegando no planeta Terra. E no meio disso, né, esses dois super-heróis nascendo, tendo sua origem, e vários vilões também surgindo. Vilões que vão ter, né, gente, vários poderes diferentes,
que não só serão legais de abordar, né, nos momentos de cena de ação, que eu já prometo pra vocês, gente, que vai ter muita ação, mas que também serão muito interessantes de se refletir a respeito, porque eu gosto de coisa que tem significado. Então já digo pra vocês, todos os poderes que os personagens ganharem, né, sejam eles vilões, sejam eles heróis, saibam sempre que os poderes, eles têm um significado a mais que o que parece. Né? Todos os poderes têm um motivo de cada personagem ter aquilo, tem a ver com a personalidade dele, tem a ver com o arco que esse personagem vai ter que passar, né? As coisas que ele vai ter que aprender, que ele vai ter que amadurecer na jornada dele. Então é uma história assim que tem muitos elementos interessantes para vocês, né, pensarem e refletirem a respeito. Outro aspecto que eu também acho bem legal de falar aqui, né, gente, é que além da gente ter a questão da ação, do world building e da amizade, a gente também vai ter um pouco de romance aqui na história. Não no primeiro volume não tem tanto, né, porque o romance, gente, digamos que ele vai ser trabalhado como um slow burn, que pra quem não sabe é como a gente fala, né, aquela coisa que vai queimando lentamente até realmente o romance acontecer. Então não vai ser uma coisa assim que você vai ler o primeiro volume e já vai ter casal se beijando, não é isso. Vai ser, no decorrer das 6 edições, a gente vai ter vários casaizinhos. O foco, obviamente, vai ser, né, a questão da mitologia, da fantasia, de cena de ação. Esse é o foco porque é uma história de super-heróis. Mas o romance, ele vai estar ali, né, gente? E a interação dos personagens vai estar ali porque é uma coisa que eu gosto muito, 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 né? Quem me conhece aqui do canal sabe. E eu adoro ver os casais em histórias desse gênero, sabe? Eu vejo Matrix e eu adoro Neo e Trinity. Eu vejo Avatar e eu amo Jake Sully e Neytiri. Eu vejo um filme do Superman e eu amo ver o Superman e a Lois Lane. Então, eu amo ver esses casais, né, nessas histórias. E, obviamente, na minha própria história teria que ter também. Então, já se preparem que vão ter muitos casaizinhos, né? E eu já posso dizer aqui pra vocês, pelo menos, as tropes dos casais. No caso do Breno, ele vai ter, né, um romance que é meio friends to lovers, que pra quem sabe, né, aquele romance que você começa como amigo e aos poucos vai se tornando algo a mais. Então o Breno, ele é apaixonado pela melhor amiga dele e vai ser uma coisa assim muito interessante a gente ver no decorrer da série, ele tendo que decidir se ele vai ter coragem realmente, né, de falar com ela, de ser franco com ela ou não, né, apesar de todas as inseguranças dele, né, e do medo dele de ser colocado na friend zone. Já a Manuela, gente, ela vai viver um triângulo amoroso. E isso vai ser uma coisa muito legal, porque foi toda uma história que eu criei, né, que é meio que uma homenagem a 2 triângulos amorosos muito icônicos e famosos dos quadrinhos, que é, né, em primeiro lugar, o triângulo amoroso que a gente tem nas histórias do Homem-Aranha, em que a gente vai ter o Peter Parker, né, dividido entre a Mary Jane e a Gwen Stacy. Eu amo esse triângulo amoroso e vai ter algo parecido com a Manuela aqui na história. O outro casal, né, o outro triângulo amoroso que eu poderia comparar aqui é o da Archie Comics, né, gente? Que inclusive foi adaptado, né, para a série Riverdale de televisão, que é o triângulo entre o Archie, a Betty e a Verônica. Pra quem conhece quadrinhos, vocês vão saber que esses 2 triângulos amorosos, né, gente? O do Peter Parker e o do Archie são os mais icônicos, assim, dos quadrinhos. Todo mundo ama, né? Todo mundo que conhece a história dos quadrinhos sabe que esses triângulos amorosos são maravilhosos. E eu amo muito, 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 muito. E isso vai ser abordado aqui, mas dessa vez com a mudança, né? Porque normalmente a gente tem o menino, né, sendo disputado por 2 mulheres lindas e maravilhosas. E dessa vez a gente vai ter Manuela sendo disputada por 2 meninos lindos e maravilhosos. Mas também já aviso pra vocês que esse triângulo amoroso, ele também é slow burn, então não esperem, né, que já na primeira edição ela esteja, meu Deus, esses 2 meninos aqui, não. Inclusive, um deles nem aparece na edição. Talvez isso tenha sido um leve spoiler. Mas é isso, né? No decorrer da série vocês vão ver. Então vai ter tudo, gente. Vai ter muita ação, muita fantasia, amizade, romance e também vai ter humor. E isso eu acho que vocês vão achar interessante, porque normalmente eu sou uma pessoa meio chata pra humor, vocês sabem. Que eu não sou uma pessoa muito engraçada, né? Pelo menos aqui nos vídeos, nas coisas, eu não sou uma pessoa muito engraçada. Mas vocês vão ver um lado da minha personalidade um pouco diferente nas epopeias, porque as epopeias têm humor. As epopeias têm muita coisa engraçada, especialmente por causa, né, da dinâmica entre os personagens e da personalidade de cada um, né? Então eles têm muitas interações, muitas coisas que eles falam. E eu tentei ser muito fiel às minhas memórias, né, da minha própria adolescência, a coisa que os meus amigos falavam, né, e que eu falava, e que a gente ouvia, que a gente discutia. Então é uma coisa assim que é uma adolescência muito verdadeira. E a gente sabe que adolescente fala besteira. Então vai ter isso nas histórias também. Mas não se preocupem que em nenhum momento vai ser pastelão, porque vocês sabem que eu também gosto de sofrimento. Então vai ter sofrimento, vai ter violência, vai ter gente chorando, vai ter gente gritando. Então não se preocupem que quando for a hora, minha gente, de ser o tiro, porrada e bomba, o tiro, porrada e bomba vai ser sério. Mas quando for a hora da gente só conhecer aí os personagens, ver mais sobre eles, se preparem que vai ter muita diversão. Mas então, né, gente, eu acho que basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês nesse vídeo aqui, né? Eu espero que vocês tenham ficado curiosos para conhecer a minha história, né, das epopeias nordestinas. É uma história assim que eu tô
muito animada para lançar, de verdade. É um sonho que se realiza, né? E esse ano, como eu falei no início do vídeo, eu estou realizando vários sonhos, porque eu também fiz o meu curta-metragem, né? E passei na faculdade de cinema que eu vou estudar em setembro. Então, eu sinto que é como se eu estivesse dando o meu primeiro passo. Eu tô subindo o primeiro degrau para fazer o meu sonho, né? De ser uma autora publicada, de ser, né, uma diretora de cinema. Tudo agora está começando a acontecer, né? No caso do livro, eu já vou publicar. No caso do filme, vou estudar, né? Para no futuro poder trabalhar com isso. Esse é o meu sonho, isso é o que eu sempre quis, né? E vocês aqui do canal são pessoas muito importantes pra mim, né? Vocês são muito especiais, porque vocês já vêm me acompanhando há muitos anos, vocês já viram várias coisas diferentes acontecendo comigo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeo no canal, gente, eu acho que vocês, assim, assistindo, nem devem perceber tanto, mas eu tava, assim, muito depressiva na época da pandemia, porque era tudo horrível. E aí eu pensei, não, vou criar o meu canal, vou falar sobre filmes, vou falar sobre coisas que eu gosto, pra tentar meio que me animar. E vocês me animaram muito, vocês me deram muita coragem, né? Pra eu conseguir fazer as coisas que eu queria, pra eu poder colocar minha cara a tapa, aparecer na internet, ter menos vergonha. E tudo isso me ajudou. Quando eu comecei o meu intercâmbio, eu vim aqui pro Canadá e eu comecei a ter mais coragem para ser eu mesma, para falar na sala de aula, para dizer minhas opiniões, né, para fazer as coisas acontecerem. E isso eu comecei a ver o resultado realmente, a mudança na minha vida a partir do momento que eu comecei a ser mais confiante, né? E agora, depois de tudo, eu sinto que a força que vocês começaram a me dar lá, desde a época da pandemia, é o que faz com que agora eu esteja aqui podendo conquistar todos esses meus sonhos, né? Então, por isso, eu quero que vocês façam parte, né, da experiência das epopeias nordestinas, que vocês possam ler, que vocês possam acompanhar essa saga. E eu espero de verdade que vocês gostem muito, muito, muito. Já digo aqui pra vocês, né, gente, repito, que o livro, ele vai ser lançado na Amazon, né, em e-book, né, ou seja, um livro digital, para você ler a partir desse sábado, dia 27 de julho. Você não precisa ter um aparelho Kindle. Vou até pegar o meu aparelho Kindle aqui pra mostrar pra vocês. Você não precisa ter um desse aqui para ler a minha história. Se você tiver, é legal você ler aqui. Mas, gente, quando tem uma coisa do Kindle, você também pode ler no seu próprio celular, no computador. É só você baixar o aplicativo do Kindle e comprar o livro na Amazon. Sobre a compra, né, gente, também queria dizer pra vocês que eu não sou mercenária, não. Então não se preocupem que o livro não vai ser caro, gente. Cada edição das epopeias vai estar custando apenas R$ 5,99. R$ 5,99, gente. Pois é muito baratinho. Mas eu queria fazer uma coisa que fosse um preço acessível, porque como eu falei, né, eu tava pensando muito na minha experiência de infância e eu lembrava, né, de como eu ficava juntando meu dinheirinho. Às vezes eu separava dinheiro assim, que ia ser pro lanche da escola, alguma coisa. Aí eu juntava as moedas, juntava troco. E no final do mês eu saía comprando várias revistinhas. Eu comprava Turma da Mônica Jovem, comprava Homem-Aranha, comprava Vingadores, comprava Liga da Justiça, enfim, ia comprando coisa. Então eu quero que as pessoas possam ter essa experiência. Eu quero que o livro ele seja acessível, para que todo mundo possa ir juntando o dinheirinho, juntando suas moedinhas, né? E a cada tantos meses vai sair uma edição nova, né? Não vai demorar tanto assim entre uma edição ou outra, como eu falei, né? As 3 primeiras já vão sair esse ano, as 3 últimas, né, desse primeiro arco principal vão sair ano que vem, né, e formando as 6 edições, mas se vocês gostarem, como eu falei também, pode ter mais, né, tudo vai depender de como for, né, a reação das pessoas a essa história, se o pessoal realmente gostar muito ou não, mas enfim, né, gente. Eu tô muito animada, é um sonho sendo realizado, né? Eu queria agradecer a vocês por fazerem parte disso. Mas então, né, gente, eu vou deixar vocês por aqui. Só vou repetir, né, que aqui na descrição, no caso vou repetir não, vou falar pela primeira vez. Aqui na descrição eu vou colocar o site oficial das Epopeias Nordestinas, porque eu criei um site da minha história, né, gente? Foi minha primeira vez fazendo um site, mas eu achei que ficou bem legal. Então, se vocês querem conhecer mais sobre o projeto, tem o site que eu vou deixar aqui. E também, né, se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 27, ou seja, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu também vou atualizar aqui a descrição e já vou colocar o link da Amazon para vocês poderem conferir a minha história. Mas é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais!